Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas informações que entendo ser de bastante interesse, informações importantes que vão nos auxiliar a nos conscientizar sobre esse mercado fascinante. As três certezas do mercado. As únicas três coisas que podem acontecer depois que nós entramos em uma operação. Exatamente, é aquilo que é uma resposta clássica, né? Ou sobe, ou cai, ou lateraliza. Mas o que nós podemos fazer em cada um desses cenários? A ideia é justamente estar trabalhando sobre essas possibilidades, trabalhando, alertando, né, o que acontece nesses três momentos. Por que é interessante que a gente reflita um pouco sobre isso? Justamente com o objetivo de estarmos conscientizando o que realmente pode acontecer cada vez que nós entramos numa operação. Estar preparado é super importante para qualquer trader. Você vai lidar com essa incerteza de maneira constante e você vai ter que tomar decisões em questões de segundos, né? E essas decisões, essa tomada de decisão é que irá trazer o seu resultado, tá? A maioria passa a maior parte do seu tempo tentando localizar entradas e muitas vezes não sabe nem realmente o que estão fazendo. Por quê? Porque após a entrada pode acontecer justamente essas três coisas. E aí a gente não sabe o que pode acontecer no momento seguinte. Se nós entendermos que há sempre, todas as vezes que nós entramos numa operação, vai justamente acontecer uma dessas três coisas, uma dessas três certezas, né? Nós vamos poder melhorar de maneira substancial os nossos resultados, melhorar a nossa estratégia. No primeiro cenário, nós vamos ter uma operação que lateralizou, né? E isso acontece com muita frequência. Você identifica uma oportunidade, né, dentro dos seus critérios de análise e vê que está tudo atendendo, né, para que você possa realmente entrar no mercado e obter um resultado. Mas depois que você entra, nada acontece. O mercado fica oscilando, fica lateralizando, ou seja, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho e não vai para lugar nenhum. Nisso aí você tem duas coisas que você precisa perguntar para você mesmo quando acontece um cenário como esse. O que esse mercado está dizendo para você? Se o seu raciocínio diz que você entrou num bom momento e mesmo assim o mercado, o preço não sobe, não vai na sua direção, mostra que o mercado não está concordando com a sua análise, não está concordando com o seu ponto de vista. E o que ele vem também dizer sobre essa sua análise? Nós precisamos ter sempre em mente que ao entrar numa operação, nós temos uma certa ideia do que pode acontecer, porque a certeza do que vai acontecer nós não temos, né? Mas há uma probabilidade de que aquilo ocorra, por esse motivo que você não entrou, que você entrou na operação. Só que se o mercado, os preços não corresponderem àquilo que você imaginava, é um sinal que a sua análise ela não está sendo aceita pelo mercado. O próprio mercado está mostrando a você, tá, que a sua análise não está batendo com os fatos. Tá? E isso, logicamente, deve soar um alarme, deve soar um alerta para você e você tomar alguma decisão. A sua operação, a partir dessa perspectiva, que mostra que ela não está de acordo com a análise do que o mercado está passando para você naquele momento, depois que você entrou na operação, e você continuar nela, ela deixa de ser uma operação, ela deixa de ser uma estratégia e passa a se tornar uma aposta. Você continuar, participar de uma operação no mercado indeciso e continuar afirmando uma ideia que o mercado não está aceitando, são dois sinais claros de que a sua configuração, a sua operação tem uma baixa probabilidade de atingir o objetivo. Então, o melhor caminho é sair dela e deixar as suas reservas, o seu capital próximo para a próxima operação, ok? No segundo cenário, o preço se move contra você imediatamente após você entrar na operação.
Esse é um cenário muito comum. A gente tem ouvido com bastante frequência aí pessoas se achando azaradas, se achando que o mundo está contra ele, porque basta ele entrar contra a operação vem contra ele, que se alguém quer ganhar dinheiro é só fazer o contrário do que ele faz. Então, comentários desse tipo a gente está bem acostumado por todo esse tempo que nós participamos do mercado de ouvir de companheiros, né, em determinados momentos, tá? Você entrou na operação, você analisou a operação e imediatamente o preço começa a ir contra você. Quais são as considerações que você precisa fazer nesse momento? Você precisa manter um certo equilíbrio e analisar os sinais que o mercado está apontando para você. O primeiro sinal pode ser que você entrou muito cedo na operação. Talvez a sua análise acabou fazendo com que você tentasse, de alguma maneira, se antecipar o que o mercado estava pretendendo fazer. E aí o que aconteceu? Você entrou cedo na operação, ela oscilou contra você, e aí você fica tentando esperar para ver se ela começa a caminhar na sua direção. E em segundo lugar, é simples, a sua análise é totalmente inválida. O mercado está totalmente contrário a você, está mostrando para você que aquilo que você imaginou, que aquilo que você está pensando, não tem nada a ver com o que o mercado está mostrando. Tá? Como nós não temos aí o benefício da retrospectiva, ou seja, de poder voltar atrás e analisar, né, a gente não vai saber a resposta certa. Então, para isso, nós precisamos fazer algumas perguntas para poder obter uma análise da situação. A primeira, você vai esperar atingir o seu stop loss para sair? Né? A maioria fica olhando. Uma vez que ela veio contra, fala, bom, para isso eu tenho o stop loss, eu vou deixar correr, se bater lá eu saio. O que se trata muitas vezes nesses casos? Nós entramos numa situação de comodismo, né? Porque entramos na operação acreditando que ela ia a nosso favor e ele veio imediatamente contra. E aí nós não tomamos decisões nenhuma. Isso é uma mentalidade de quem está iniciando no mercado e é uma compreensão errada da dinâmica do mercado. Tá? O mercado ele não tem partido, ele não tem escolha, ele simplesmente age. E cabe a você, a partir desse momento, tomar uma decisão. Se você entra numa operação num nível específico, porque o seu método está aí, toda a estratégia de operação, tá, diz que era uma operação de alta probabilidade de você obter um resultado positivo e não acontece exatamente como você planejou, tá? E tudo que está acontecendo está praticamente totalmente diferente daquilo que você imaginava. Você ficar aguardando bater no seu stop loss, com certeza é a pior decisão possível. Tá? Se você, nesse momento, ficar naquela expectativa, naquela esperança de que o mercado vai virar e que vai retornar, que não vai chegar a bater no seu stop loss, e você ainda tem um pensamento que ainda pode sair com lucro, tá? Esqueça. Quando você se pegar nessa situação de ficar na esperança, tá? É a hora de sair realmente do jogo, porque você não está mais operando, você está jogando baseado na esperança. Você deixou de lado a sua estratégia e passou a torcer. Quem torce, joga. Quem opera, planeja. Essa é a diferença de um torcedor, de um trader que sabe o que está fazendo. Ou ela vai a seu favor, ou ele cai fora, ou ele espera uma próxima oportunidade. Você operações onde o preço vai imediatamente contra você, geralmente deve ser encerrado o mais rápido possível. Por quê? Em primeiro lugar, não é mais uma configuração, não é mais uma operação com alta probabilidade de resultado positivo para você. Segundo, o preço, o mercado, tá, não está seguindo a sua análise, ele está totalmente contra ela. E em terceiro lugar, não perder dinheiro é importante para que você possa permanecer no mercado. Não perder dinheiro, tá? É importante porque você está numa operação de baixa probabilidade de obter um resultado positivo. Então, quanto mais rápido você sair dela, menor será o seu prejuízo, ok?
E o terceiro cenário, que é o cenário que normalmente todos nós desejamos, e por justamente ser o que nós sempre desejamos, é o que pode nos causar mais problema, tá? Eu também tenho presenciado com bastante frequência situações como essa, onde você entra na operação e o mercado vai imediatamente na sua direção, na direção do seu gain, na direção do seu resultado positivo, tá? Esse é o cenário ideal que todo mundo espera. E justamente por ele ser justamente aquele que todos nós desejamos quando entramos numa operação, ou seja, o mercado confirmando que você estava certo na sua análise, é a hora que nós acabamos nos ficando desprevenidos, ficamos mais relaxados, e aí é nesse momento que acontecem algumas coisas, algumas decisões que a gente acaba deixando de lado, e isso pode nos fazer perder esse lucro. Então, mesmo nas situações em que o mercado está totalmente a seu favor, tá? Você também precisa estar alerta, porque precisará tomar algumas decisões caso o mercado volte contra você. Você está numa posição lucrativa, e de repente o mercado começa a retornar, a ir contra a sua operação. E aí, o que você vai fazer? Você vai esperar ele chegar até o seu stop loss para você sair? Né? Aqui é importante você fazer análise, por isso que eu digo sempre, entrar na operação baseado num setup gráfico, baseado numa configuração dentro de uma estratégia, não é simplesmente apertar um botão e depois sair para tomar café. Não, você tem que acompanhar, porque vai acontecer situações em que o mercado pode se voltar contra a sua operação. E aí você precisa estar acompanhando para você avaliar. Se ele foi imediatamente a meu favor, o que aconteceu? O que levou ele realmente a confirmar a minha análise? Tá? E agora ele está voltando, o que está acontecendo? Qual é o tamanho dessa força que está indo contra? Essas informações vão te auxiliar a permanecer no trader ou realmente sair já com uma certa quantidade de lucro. Olhar para uma operação imediatamente rentável dessa forma mostra que não é uma coisa certa e que há coisas que ainda você pode acabar fazendo de errado se não estiver preparado. Mas se você souber o que você procura quando você entra numa operação, né, tem exatamente a estratégia montada na sua cabeça, tem a disciplina necessária, né, com certeza você vai tomar as melhores decisões e vai aumentar a chance dos seus resultados serem cada vez mais produtivos. Ou seja, mesmo nos casos que o mercado vai totalmente a favor da sua operação, é necessário se manter alerta, é necessário acompanhar a movimentação, é necessário continuar analisando o que está acontecendo para identificar se você deve continuar nela ou não. Ok, gente? Então a ideia foi mais ou menos aí dar um breve relato sobre esse assunto, lembrando sempre, quando você entrar no mercado, somente 3 coisas podem acontecer. Ou ela vai ao seu favor, ou ela vai contra a sua operação, ou ela vai ficar lateralizando. Para cada uma dessas situações, você tem que estar pronto para tomar uma decisão. E quanto mais você conhecer, quanto mais você se aplicar, quanto mais dedicado e disciplinado sobre isso, a chance de você tomar as melhores decisões, a chance de você escolher o momento certo de agir, vai aumentar as suas probabilidades de resultados positivos, ok? Era isso daí, pessoal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.